Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai explorar um pouco as ideias de Daisaku Ikeda sobre paz, sabe? Focando numa proposta bem específica. Foi feita num período, assim, de alta tensão global. Exatamente. E para essa análise, a gente tem aqui alguns materiais. Uns trechos biográficos, informações sobre a Asuka Gakkai International, a SGI. Tem também uma lista dos temas das propostas de paz que ele lançou todo o ano de 83 a 2022 e o texto na íntegra da proposta de 1984, que se chama Um Mundo Sem Guerras. E é bom situar, né? A SGI, fundada lá em 75, tem essa missão de buscar a paz mundial, o fim das armas nucleares, essa ideia de cidadania global. E o Ikeda, como presidente, lançava essas propostas todo dia 26 de janeiro. Era um marco anual. Entendi. Então, a nossa ideia aqui é tentar desvendar os argumentos principais dessa proposta de 84, né? Justamente por causa do contexto tenso da Guerra Fria. Bom, como é que ele via aquele momento, então? Olha, o cenário que ele pinta em 84 é pesado. Imagino. A tensão nuclear estava, assim, altíssima. As negociações importantes, tipo as INF sobre mísseis na Europa e as STARTs de redução de armas estratégicas, estavam paradas, travadas mesmo. E aquele famoso relógio do juízo final, sabe? Marcava só 3 minutos para meia-noite nuclear. Nossa, 3 minutos. E ainda teve o impacto daquele filme, o dia seguinte, né? Sobre ataque nuclear. Pois é, chocou muita gente na época. E nesse clima, a tese central do Ikeda era muito forte. Armas nucleares como um mal absoluto. E não só pelo poder de destruir tudo, viu? Mas pela desconfiança que elas geram. Ele chamava isso de culto da dissuasão. Culto da dissuasão. Interessante isso. Ele apontava um paradoxo, né? Quanto mais se confia em armas, que são impessoais, menos se confia nas pessoas. E a confiança mútua seria verdadeira segurança para ele. Faz todo sentido. E ele também criticava uma mentalidade específica da época, né? Algo sobre eficiência. Exato. O tal princípio da eficiência que dominava o pensamento estratégico, militar. Ele dizia que essa lógica acabava transformando os seres humanos em coisas, em números. Focava-se tanto nos ganhos parciais, nos detalhes técnicos de cada arma. Que se perdia a visão do todo. Isso, a famosa dificuldade de ver a floresta por causa das árvores, sabe? Isso travava as negociações de desarmamento na visão dele. Entendi. Mas ele não ficou só no nuclear, né? Ele conectou isso com outros conflitos. Fundamental. Ele fazia questão de lembrar que a maioria das guerras depois da Segunda Guerra Mundial foram com armas convencionais, que também são, claro, terrivelmente destrutivas. Então ele olhava para as causas desses conflitos regionais, nacionalismo, choques étnicos, religiosos, e defendia que o objetivo tinha que ser o fim de todas as guerras, não só a ameaça nuclear. Era uma abordagem mais holística, digamos. E isso incluía até o espaço, pelo que vi. Sim, já em 84 ele mostrava preocupação com a corrida armamentista indo para o espaço. Falava de ideias de defesa antimísseis, armas antissatélite. Ele até cita uma conversa que teve com o astronauta, o Gerald Carr, sobre como o universo visto do espaço parece ordenado, pacífico, e o contraste com a ideia de levar a guerra para lá. O apelo era claro, um acordo para proibir armas espaciais. Mas a grande solução que ele propunha ia além de tratados, né? Tinha algo mais profundo. Tinha. Ele falava numa revolução espiritual. Revolução espiritual. O que seria isso, assim, na prática? Seria despertar uma determinação coletiva, uma vontade forte, sabe? De realmente criar um mundo sem guerras. Uma mudança de consciência tão grande que a própria ideia de correr atrás de mais armas se tornaria absurda. Era menos sobre os detalhes técnicos do desarmamento e mais sobre mudar o foco, a vontade das pessoas. E ele chegou a propor algo concreto nesse sentido, envolvendo a ONU? Chegou. Ele sugeriu que a ONU adotasse uma declaração universal de renúncia à guerra. E a ideia interessante era que as ONGs, por estarem mais perto do sentimento das pessoas contra a guerra, pudessem puxar esse movimento, criar uma onda para que os governos eventualmente aderissem. Ah, legal. Isso tem a ver com outro ponto forte da proposta, que era o papel dos jovens, né? Totalmente. Ele estava de olho no futuro, próximo da época. 1985 seria o Ano Internacional da Juventude e 86 o da Paz.
Então Ikeda fez um chamado direto para a juventude. Ele viu os jovens como essenciais para construir o que ele chamou de uma rede global de pessoas hostis à guerra. Ele até cita o mentor dele, Josei Toda, com aquela frase impactante: "A guerra é bárbara e desumana. Nada é mais cruel, nada é mais trágico." A energia dos jovens era a chave para ele. Então, resumindo a mensagem de 84, era um chamado bem urgente para mudar o jeito de pensar, né? Sair daquela lógica da ameaça mútua, da dissuasão, e ir para uma ideia de renunciar totalmente à guerra com a força da vontade das pessoas, principalmente dos jovens. Exato. E sabe, lendo o finalzinho da proposta dele, fica uma reflexão. Em 84, ele falava em dar um primeiro passo corajoso rumo à paz eterna para o século XXI que estava chegando. Bom, agora a gente está nesse século XXI, né? Com todos os desafios que a gente vê. Que passos corajosos a gente pode dar hoje, cada um de nós e como sociedade, para fazer essa visão de um mundo sem guerras ficar um pouco mais perto da realidade? Fica aí para a gente pensar.